Começa agora 70 a mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 a mais. O nosso convidado desta semana é o professor Paulo Oliveira. O professor Paulo Oliveira é especialista em saúde mental e tem muito a conversar conosco. Mas antes de tudo isso, como sempre, eu quero pedir a vocês que deem o seu like, aperte o sininho e se inscrevam no canal, porque precisamos muito da sua inscrição. E quero também ouvir a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. O professor Paulo Oliveira é enfermeiro e é especialista em saúde mental e vai nos dar dicas importantes de como manter esta saúde mental. Vamos conversar com ele. Grande professor Paulo Oliveira. Boa noite. Que honra ter você aqui. Muito obrigado por ter atendido ao nosso pedido. Eu que agradeço, né, esse convite que você me fez. É muito bom poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco do meu conhecimento e dividindo com vocês, na verdade, isso, né? Eu quero dar boa noite a você, às pessoas que são inscritas nesse canal. E falar aqui que eu estou aqui para a gente poder bater um papo, conversar um pouquinho sobre a saúde mental na terceira idade. Entendeu? Isso, exatamente. Eu só queria lembrar a todos que você é professor, graduado e pós-graduado em saúde mental, não é isso? É isso, saúde mental. E tem atenção psicossocial pela Universidade Estácio de Sá, aí do Rio de Janeiro. Isso aí. O que aí. vem a ser essa atenção psicossocial? Bom, Luiz, na verdade, né, o que a gente fala hoje em dia não, já tem algum tempo isso, né, que a gente antigamente falava psiquiatria, né, os pacientes psiquiátricos, hoje a gente fala em saúde mental e atenção psicossocial. Por que isso? Porque antes, né, quando a gente ficava só na questão dos hospitais psiquiátricos, da psiquiatria propriamente dita, né, só a psiquiatria, é lógico que a psiquiatria ela envolve muito mais uma questão médica, né? A psiquiatria é uma especialidade da medicina. E aí a gente tinha aquelas questões dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, e hoje nós não temos mais isso. Nós tivemos um evento chamado Reforma Psiquiátrica, que começa lá na Itália, na cidade de Trieste, né, com um psiquiatra, o Franco Basaglia, no final dos anos 60, início dos anos 70. E essa reforma psiquiátrica ela começou a questionar o tratamento que era dado às pessoas da saúde mental, às pessoas que ficavam dentro dos manicômios, que não era um tratamento adequado, não ajudava a curar ninguém. Era uma questão muito mais de isolamento, né, de maus tratos. E aí esse psiquiatra... Isolamento, quer dizer, e separando essas pessoas da sociedade, né, inclusive do convívio familiar, né? Exatamente, as pessoas ficavam isoladas e presas. Por isso que a gente fala de a saúde mental e a atenção psicossocial, porque hoje em dia a gente preconiza a reinserção social dessas pessoas. A gente preconiza a volta à vida social, à comunidade, a volta à vida em si, né? Porque você ficar preso dentro de um manicômio, você não está vivendo, né, Luiz? Com certeza, com certeza. Eu sei também, estou vendo aqui na sua ficha, que você é coordenador do Ambulatório de Saúde Mental da Policlínica Manuel Guilherme da Silveira Filho. Isso. Do sistema médico da prefeitura, não é isso? Isso. Essa policlínica é uma unidade do município, né, do município do Rio de Janeiro, pertence à Secretaria Municipal de Saúde, fica aqui na 5.1, em Bangu, e é uma clínica uma policlínica de ambulatórios. E dentro dos ambulatórios tem ambulatório de saúde mental. E eu estou na coordenação desse ambulatório. Nós temos 3 psicólogos, nós temos assistente social, tem eu, né, que sou enfermeiro e trabalho na coordenação. E assim, a gente atende
pelo SUS, Sistema Único de Saúde, né? Os pacientes são encaminhados via SISREG, que é o sistema de encaminhamento do município, e a gente acolhe bastante pacientes. E com o advento da pandemia, né, esse número aumentou muito. E a gente tem bastante idosos também que são nossos clientes, né? Então, assim, é importante poder ressaltar isso aqui. Exatamente. Aí é que eu pergunto. Porque você é especialista em saúde mental. Isso. Mas especialmente do idoso, digamos assim? Não, eu não sou especialista na questão do idoso em si, eu sou especialista na questão da saúde mental e atenção psicossocial. E dou aula na Universidade de Estácio de Sá há 21 anos de saúde mental e de outras matérias, mas assim, engloba bastante a saúde mental. Eu dou aula tanto para o curso de graduação em enfermagem e psicologia, quanto para o curso de pós-graduação. Né? Aí para a pós-graduação vem outras categorias também que fazem essa pós-graduação. E assim, mas assim, eu tenho uma experiência da questão do idoso, tanto no nosso ambulatório quanto nos hospitais que eu já trabalhei. Eu já trabalhei em hospital psiquiátrico, na antiga colônia Juliano Moreira, que não existe mais, né? Sim, eu conheci, eu conheci. Eu trabalhei no Hospital Jurandir Manfredini, fui diretor do Hospital Teixeira Brandão, Franco da Rocha, e aí depois fui diretor de um CAPES, que é um Centro de Atenção Psicossocial em Bangu, Lima Barreto, por um tempo, né? Até que eu fui para a coordenação desse ambulatório, né? Então, assim, Então me fala um pouco Fausto, sobre a saúde mental do idoso. Nós isso, estamos aqui para falar sobre o bem-estar da isso, terceira idade, né? exatamente. Em que a enfermagem, em que você que estuda saúde mental pode Isso. dar de dica para nós, né? Para nós da terceira idade vivermos melhor. Eu até queria, né, que eu tinha falado que ia falar a questão da saúde mental e da aposentadoria, mas assim, vamos falar da saúde mental, depois a gente perpassa um pouquinho pela questão da aposentadoria, porque tem Perfeito, uma coisa perfeito. importante quando a gente se aposenta, né? Aí atinge um pouquinho a nossa saúde mental. Vamos falar um pouquinho primeiro sobre a definição de saúde mental para a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Né? A OMS diz que a saúde mental é um estado de bem-estar em que o indivíduo é capaz de usar suas habilidades, né? Lidar com estresses normais da nossa vida. A nossa vida, o nosso dia a dia tem estresses normais, né? Então, se você tem uma saúde mental preservada, você consegue lidar de uma forma saudável com esses momentos de estresse, né? Então, você consegue trabalhar de uma forma produtiva, de uma forma frutífera, você consegue contribuir para a sua família, para a sua comunidade, isso tudo, assim, mesmo tendo essas questões desses estresses. Então, é um bem-estar biopsicossocial. Antigamente, a gente definia a saúde como ausência de doença. Não é só isso. Né? A saúde mental é um bem-estar biopsicossocial. Né? É o bem-estar geral do cidadão, né? O bem-estar geral do cidadão. Isso aí, da biologia do nosso corpo, o organismo físico, da psico, que é a saúde mental, né? E social, que é a interação com as outras pessoas. A gente vive num mundo cercado por pessoas, vizinhos, familiares, etc., né? Então a gente tem que pensar nisso. A gente precisa ter uma saúde mental e saber conviver com o outro. Isso é importante, né? Então a gente tem que pensar nisso. Você tem que ter uma saúde mental para poder viver um bem-estar pleno, um bem-estar nos seus, em todas as suas esferas, todas as suas áreas da sua vida, né? É lógico Pois que é. a gente tem questões de estresse, né? De falta de dinheiro, de doença, uma série de coisas, mas a gente tem que saber lidar com essas coisas. Pois é, aí isso inclui medo, né? Inclui insatisfação, inclui angústia, né? Inclui baixa autoestima, inclui tudo isso, concorda? Segurança, né? A pessoa idosa, conforme ela vai ficando mais idosa, ela vai avançando na questão da idade, ela tem uma questão de certas inseguranças, né? Meu Deus, eu vou conseguir cuidar de mim até que idade? Meus filhos vão me ajudar, vão ter esse cuidado comigo, eu vou ter uma rede de apoio, não vou ter.
né? Porque quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é começar a ter alguns agravos da saúde, né? Como doenças crônicas, etc. Mesmo que você se cuide, mas é da idade mesmo, é normal isso. São limitações, né? Eliminações inerentes da própria idade, né? E você fica preocupado, né? Meu Deus, como é que vai ser isso, né? Exatamente. A gente tem que pensar nisso, tem que pensar assim, como é que a pessoa idosa vai avançando nessa questão do envelhecer, no envelhecer saudável. Hoje em dia tem muita gente que busca uma academia, uma alimentação saudável e tal, mas mesmo assim vai chegar um momento da vida que você vai ficar mais dependente do outro, né? Isso é muito possível de se acontecer, né? Não, a pessoa vai ficando mais idosa, né? E qual é a dica que você pode dar para o sujeito viver bem? Eu fiquei pensando aqui, o que seria saúde mental para a pessoa idosa? Porque nós falamos a definição do Ministério da Saúde para a saúde mental em si. Aí eu pensei assim, né, que a gente pensar que é um bem-estar emocional, psicológico, social, né? Ou seja, um bem-estar físico também, psicológico da sua cabeça, né? De como você encara as coisas que acontecem na sua vida. Porque o temperamento todo mundo tem, né? Todo mundo tem o seu temperamento, a sua característica de personalidade. Então tem pessoas idosas que são mais brincalhonas, são mais divertidas. Então quando aparece algum problema na vida, a pessoa acaba levando, resolve o problema, mas não vai ter tanto peso como uma pessoa que é mais pessimista, que é mais que dá um peso maior para aquelas coisas que vão acontecendo. Então, assim, com certeza a saúde mental dessa pessoa que é mais otimista, que leva as coisas mais leve, vai ser, vai ser mais preservada diante das situações difíceis de vida que vai acontecer. Que isso é inerente ao ser humano. Todo mundo tem situações difíceis na vida, né? Então, assim, é pensar nisso. A gente tem que pensar também na questão, né? Quais são as coisas que acontecem com a pessoa idosa, né? A pessoa idosa, quais são os principais agravos da saúde mental que pode acontecer com a pessoa idosa? Principalmente ansiedade e depressão, que são duas psicopatologias que podem acontecer com a pessoa idosa muito, né? A ponto da depressão, o maior risco da depressão é o pensamento e a tentativa de suicídio. Esse é o maior risco da depressão. Né? E muitas pessoas idosas ficam com depressão porque se veem sozinhas, né? Não tem apoio da família, então está com problema financeiro, né? A autoestima acaba ficando mais comprometida, a pessoa acaba precisando da ajuda de outras pessoas, as pessoas não ajudam, quando ajudam, reclamam, né? Tem filhos que ajudam, mas reclamam, né? Na frente da pessoa. E aí você fica pensando, nossa, eu criei essa pessoa, né? Eu cuidei dessa pessoa a minha vida inteira para se tornar um adulto, e hoje eu estou precisando. Né? A gente se sente. Eu me coloco nessa posição, até porque eu tenho 74 anos. E a gente se sente um fardo. Isso, a gente se sente um fardo dentro da família, né? Isso é uma fala que você está falando que a gente encontra muito no ambulatório. Eu atendo pessoas idosas também no ambulatório. E aí eu faço uma escuta, né? A gente caminha para os psicólogos também, mas assim, as pessoas falam muito isso. Ah, doutor, eu tô lá. E outra coisa que acontece também, nós temos 2 ou 3 pacientes que estão com esse problema agora. Um dos filhos, né, no caso dessa paciente, a filha, falou: mamãe, eu vou te ajudar para você não sair de casa, para você não ir... Em vez de ir com a mãe ao banco, ela simplesmente pegou o cartão da mãe. Então agora a filha chegou no ponto que ela está determinando o que vai ser comprado, o que não vai, o que vai ser. Entendeu? E a mãe quer comprar um negócio, não pode, quer ajudar um vizinho, não pode, porque o cartão está com a filha. Eu me lembro quando eu era moço, quando meu pai era vivo, ele dizia que ir ao banco é programa. Sim, sim. Ir ao banco era gostoso. 2 coisas que ele não fazia. Uma, não entrar em fila de idoso. Ele não entrava na fila de idoso porque ele dizia: eu não preciso disso. E eu dizia: isso é direito adquirido, pai. Você tem que, sabe, você tem que usar. E outra coisa que ele adorava era tomar café com o gerente. Ele tinha que sentar na frente do gerente para conversar. E o gerente, maravilhoso, um cara sensacional, era aí
Banco Itaú, que tinha na Rua da Assembleia, no Rio de Janeiro. Que legal, que legal. E ele trabalhava na Faculdade Cândido Mendes, ele era um dos diretores da Faculdade Cândido Mendes, onde eu me formei também. E ele ali na 7 de setembro tinha um Banco Itaú, onde ele tinha as contas dele. E ele Aham. adorava ir para lá, sentar com o gerente e tomar café. Era programa, né? É o programa dele, poder conversar, trocar ideia. E é isso aí, assim que a gente vive, né? Interagindo com as pessoas, né? E assim, como voltando àquele que eu estava falando, da questão dos principais problemas de agravo à saúde que acontecem com relação à saúde mental, com a pessoa idosa, é a depressão, a ansiedade com a pandemia. Muitos casos de ansiedade vieram, não só com idosos, eu tenho muitos pacientes jovens, crianças e adolescentes que têm a questão da ansiedade porque o Covid não foi mole, né? A gente via pessoas morrerem, a gente ficou Muito difícil. Foi isolado por muito difícil. a gente ama, né? Não podia ter contato físico, e o brasileiro, por ser latino, nós somos pessoas que gostam do contato, né? De abraçar, de tocar, e não podia ser feito isso. E era uma coisa assim, foi uma coisa bem complicada. Então a gente está colhendo agora na saúde mental, tanto é que os planos de saúde começaram a pensar na saúde mental também, né? Porque tem muitos casos que estão acontecendo de saúde mental. Outra coisa que acontece muito com a pessoa que é muito idosa, que pode acontecer, são problemas de cognição, né? Algumas demências, né? Alzheimer, algumas outras coisas que vão acontecendo com problemas do pensamento, do raciocínio, da cognição. Isso acontece. Síndrome do pânico, as pessoas, tem muita gente idosa que está tendo isso, meu Deus, que são é uma síndrome, então é um conjunto de sintomas. Toda vez que você falar síndrome, é um conjunto de sintomas, não é uma doença em si. E a síndrome do pânico é um conjunto de sintomas de ansiedade que faz com que a pessoa fique paralisada, ela não consegue sair de casa. Ela tem um sintoma que a gente chama de agorafobia, que é medo de estar em locais públicos, né? A É, agoro aglomeração, né, também. Ágora no grego é praça, né? Então, assim, tem medo de ficar em locais públicos. A pessoa não consegue sair de casa, começa a ter suor, a ter tremores, começa a sentir sensação de sufocação, a pessoa começa a ter uma série de sintomas que a impossibilitam de sair de casa. É uma doença também, um agravo à saúde grave que pode acontecer com a pessoa idosa, né? Então, esses fatores aí essas doenças podem estar atingindo uma pessoa da terceira idade e ela não tem o apoio social, não tem o suporte da família, né? Não tem uma rede de suporte, fica mais complicado ainda, né? Pois é, existe inclusive, eu estive lendo sobre isso e com outras pessoas que a gente tem conversado, Uhum. existe também a síndrome do ninho vazio, né, como chamam, Isso, né? que dá uma solidão terrível, né? Isso acontece muito, até mais novo, né? A pessoa idosa, muito mais com as mulheres, né? As mulheres têm muito isso. Porque as mulheres, ainda mais a pessoa que é mais idosa, ela ficou muito nessa questão de estar na casa, de cuidar da casa. Então tem uma casa grande com 4 quartos, com uma porção de filhos. Os filhos começam a ir embora, né? A crescer, ficar adultos, a ir embora. Então, assim. Eu tenho uma tia que a casa dela tem 5 quartos, só tá ela e o meu tio agora, entendeu? Então, assim, meu tio tá com 70 e pouco, ela tá com 68, eu acho, 68. Então, assim, é complicado. Aí a gente chama de síndrome do ninho vazio. A pessoa começa a se ver só. E aí a mulher acaba ficando viúva, né? Geralmente o homem acaba morrendo antes. Na estatística tem isso, né? E aí a mulher se vê só numa casa enorme, sem ninguém, os filhos vão viver a vida deles. Então, tem que viver, mas tem que dar um suporte, né? Muitas vezes nas emergências dos hospitais clínicos, eu já trabalhei isso, eu via isso. Às vezes aparece aquela senhorinha idosa que vai lá dizendo que está com dor aqui, com dor ali, não sei o quê, mas ela quer uma atenção, ela quer ser ouvida. Aí você dá uma atenção, coloca um soro, ela passa umas horinhas ali, fica bem, vai para casa. Semana que vem ela volta de novo. E aí é interessante você poder encaminhar para um serviço de psicologia, né? Começar uma psicoterapia com essa pessoa. Tem muita gente que, pessoa idosa que faz isso, que acaba passando mal, vai para emergência. Aí quando ela vê, a família inteira tá lá na emergência com ela.
começa a chegar um filho, outro filho, outro filho. Aí ela olha, nossa, quanta gente do meu lado. Então a forma que ela está tendo de ter a família do lado dela não é uma forma saudável, é uma forma adoecida de estar lá no meio da doença. Então a gente conversa com esses Aqui filhos, onde né? você sabe que eu gero esse programa do Amapá, né? Eu moro Sim. no Amapá. Uhum. E aqui o serviço de saúde funciona razoavelmente bem, Sim. serviço público. E SUS. exatamente acontece isso. A sala de soro e curativo vira uma sala de bate-papo, Sim. porque as pessoas ficam ali sentadas no soro, obrigadas a conversar ali, e a Sim. vida vai tocando ali mesmo. Entendeu? A Sim. gente vai conversando, trocando ideia. E isso vira realmente uma sala de bate-papo. É. Você falou tudo. Aí aparece um filho, uma É. nora, um É. sobrinho que soube que o sujeito está lá na UPA. Então ele vai para lá e começa a encher a sala. É Qual, muito qual, bacana. qual é a forma saudável de falar com essa família? Gente, uma vez por semana, vai lá na casa da mãe de vocês, almoça com ela, janta com ela, senta, fica tomando um lanche lá com ela. Se são 5 filhos, poxa, um filho por semana, gente. Né? Tenta fazer isso porque é importante ela ter essa atenção, né? E A ela minha pode. sogra, por exemplo, minha sogra são 12 filhos. Nossa, aí. E tem sempre um na casa dela. Ela mora com um, tem um outro vizinho e ainda tem sempre gente. É, é verdade, não tem como, né? Eu tenho uma mãe de 87 anos, né? A minha mãe é pedagoga, é viúva, e ela mora comigo, né? E as minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, e a gente dividiu o final de semana. O mês tem 4 final de semana, ela passa o final de semana comigo, e o final de semana com cada filha. Ela adora ir para casa das minhas irmãs também, entendeu? Aí ela tem contato com os netos, com os bisnetos, com todo mundo, né? Faz alguma coisa diferente, sai para uma pizzaria diferente, né? E a minha mãe, graças a Deus, é bem lúcida, né? Tem 37 anos, mas ela é Eu bem. acho que tem um outro lado também, quando a gente para de prover, quando a gente para de manter a família e Sim, começa a ser mantido, sim, mesmo com essa aposentadoria que não é prêmio, é castigo, a sim, gente não consegue, sim, a gente não consegue prover mais. Aí dá uma dor no coração de sim. você querer prover e não conseguir, né? Sim, sim. Tem alguns fatores que podem vir a afetar a saúde mental da pessoa idosa, né? Por exemplo, o isolamento social e a solidão, como você falou, né? Muitas pessoas ficam só, então se sentem muito. Isso vai atingindo. A pessoa ficar só, a solidão é diferente de solitude, né? Sim. Tem gente que gosta da solitude. Às vezes é legal você ficar sozinho em casa, né? Eu Sem ninguém gosto, eu perturbar. gosto. Eu gosto também. Eu, Eu gosto de eu ficar em me casa. fecho aqui no meu computador, para mim eu estou no meu mundo. O final de semana que a minha mãe vai para casa das minhas irmãs, que as minhas filhas não vêm para cá, eu fico ótimo, fico bem, fico vendo o filme que eu quero ver, leio o livro que eu quero ler, preparo aula, tudo numa paz, assim, eu gosto. É diferente. A solidão é quando você fica só mesmo, você quer ter contato com as pessoas e não consegue ter, porque as pessoas não estão próximas de você. A solitude não, a solitude você gosta de estar ali naquele momento, né? É diferente. Né? Outra coisa que pode acontecer são as perdas, né? A pessoa idosa tem muitas perdas de amigos, de pessoas queridas, né? De entes queridos, porque conforme você vai ficando mais idoso, a minha mãe tem 87 anos, os 2 irmãos mais velhos dela, que eram os meus tios, já faleceram, né? Ela tem as irmãs mais novas. Então, os amigos dela de época de juventude, muita gente já faleceu, né? Então, ela acaba ficando nessa questão de ter essas perdas, né? Tem que elaborar essas perdas. Então, o luto, ele é uma coisa normal que acontece na nossa vida, mas ele tem que ser elaborado, né? Tem que ser vivido de uma forma saudável, senão ele se torna um luto patológico, né? A gente precisa digerir esse luto, né? Sim, Eu, por exemplo, eu já perdi, eu estou com a idade que eu tenho, eu já perdi muitos colegas de trabalho, mais ou sim, menos na época que eram meus amigos e colegas, eu já sim. perdi alguns. E isso a gente sofre, né? Porque diz, olha, aí olha em volta assim, e se está chegando a minha vez, sabe? Tem esses pensamentos, né? Eu estava pensando nisso outro dia. Eu falei, gente, daqui a 2 anos eu já estou com 60 anos, né? Assim, é uma coisa que a gente pensa que demora, mas é bem rápido, sabia? Acontece rápido mesmo, E entendeu? uma coisa que eu noto é que o ano ficou menor.
É, A gente vai envelhecendo, o ano vai encurtando. Quando a gente vê, já está no final do ano de novo. verdade, verdade. Uma outra coisa também que é importante, né? Pensar na questão das doenças crônicas, né? A pessoa vai ficando idosa, por mais saudável que você procure ser, aparecem as doenças, né? Aparece diabetes, hipertensão, outras coisas, e você acaba. Lógico que você tem que buscar a saúde sempre, né, Luiz? Você tem que buscar sempre uma alimentação mais saudável, hábitos saudáveis, né? Coisa que eu estou precisando, buscar em mim. Exatamente. Eu acho que a gente precisa conversar também sobre isso. Alimentação. A alimentação da gente, eu não digo balanceada, mas eu acho que há momentos que a gente quer comer o que gosta. E eu acho Sim, que deve comer mesmo, sabe? Eu acho que você não pode perder essa oportunidade. Só não eu é fazer trabalho. de, não é fazer ser useiro e vezeiro Sim. do que não pode, mas comer de vez em quando eu acho que tem que comer mesmo. Importante. Eu trabalho na Policlínica com colegas que são nutricionistas. Eu posso até conversar com elas depois, entrar em contato contigo, se quiser um dia que elas possam falar alguma coisa sobre alimentação da Seria um idade. prazer. Se você me der esse contato, eu vou agradecer. Bom, tá tranquilo, eu vou conversar com elas. Outra coisa também, as dificuldades financeiras que todo mundo tem. Pessoa idosa também tem, como você disse, a aposentadoria acaba ficando um pouco menor, né? E a lei propicia isso, né? É uma coisa assim. Antigamente, a pessoa ficava viúva, ganhava a pensão integral. Agora fica, né, diminui a pensão. Né? É uma questão de lei. Eles fazem a lógica de que você só tá você, pessoa, mas nós não pensa que essa pessoa idosa às vezes ajuda a família dela, né? Não, Que e não é só isso, só a medicação leva metade do que você ganha. isso, por mais que tenha remédio na rede pública, muitos remédios faltam, né? E você tem que comprar, não tem jeito, né? É, eu tomo um remédio que custa R$ 150, 20 comprimidos. Eu tomo dois, Não dá, 10 dá dias. 10 dias, exatamente. Exatamente. E uma outra coisa, Luiz, são os estigmas e os preconceitos, né? A pessoa idosa sofre muito estigmas, preconceito, é aquela pessoa que não é mais produtiva. No sistema capitalista que nós vivemos, a pessoa tem que ser produtiva, né, para o sistema. Então você começa a não ser mais produtivo, mas você é produtivo. Você é um cara de 70 aí, 70 Quatro. aí, 74 está aí fazendo esse canal aí que tem bastante inscritos, está levando conhecimento para as pessoas da terceira idade. É muito interessante isso, esse seu trabalho. Fora de outras coisas que você faz. Então, assim, por que dizer que a pessoa fica idosa e não fica produtiva? A pessoa produtiva, sim, tirar esse preconceito, esse estigma, né? De que a pessoa, depois que fica idosa, se aposenta, não faz mais nada na vida nossa. Já fez tudo, né? Já fez bastante coisa, mas vai fazer outras coisas. Depois eu vou falar um pouquinho dessa questão da aposentadoria, que muitas vezes a pessoa se aposenta e a pessoa não consegue planejar. Até a aposentadoria tem que ser planejada. O que eu vou fazer depois que eu me aposentar? Vou ficar um ano sem fazer nada, só dormindo até tarde, curtindo, e depois eu vou fazer alguma coisa, porque a pessoa que estava acostumada a trabalhar, a produzir, a pessoa fica, quando aposenta, fica um pouco deprimida, né? Triste, porque caramba, o que eu estou fazendo? Estou fazendo mais nada na minha vida. Então, assim, pensa num projeto, né? Eu tenho um colega professor que ele diz que depois de aposentar ele vai abrir um negócio de costura, que ele gosta de costurar. Então, assim, já está pensando nisso. Eu vou abrir uma grife de roupa e vou fazer tal. Então, assim, pensa nisso. Eu gosto muito de fotografar. Eu penso, depois de me aposentar, talvez fazer curso de fotografia, essas coisas, entendeu? Tem tantos lugares bonitos. Eu moro no Rio de Janeiro, tantos lugares bonitos que dá para fotografar aqui, né? Eu Então, sou assim, carioca, eu moro, eu vivi aí. pensar nisso, né? A gente tem coisas para fazer, tem coisas para se. É, Com relação à aposentadoria, né? pra Se você ter você uma ideia, planejar. a minha esposa, ela é artesã. Muito Tem um interessante. talento nato. Aham. Trabalha aqui na sociedade aqui dos artesãos do estado. Ela produz boneco, produz rosa, produz criança, produz o que você quiser, ela produz. Ela funciona muito nisso. E eu vou ajudando a ela, eu acho isso muito legal. Porque Legal. eu estou canalizando algumas coisas, porque eu Sim. desenho, eu sei desenhar. Então eu tenho Legal. um talento de desenhar. Então eu desenho os moldes para ela, desenho os bonecos e tal, para ela poder construir as coisas dela. Eu Muito acho que é uma ajuda fantástica. interessante. E você está atuando também, você está produzindo, está ocupando a mente, ocupando o tempo, né?
e trazendo alguma coisa boa para as outras pessoas, né, Luiz? Com certeza. Ó, Sempre. é, O meu intuito, e a nossa fraternidade diz isso, a gente tem que pelo menos fazer uma pessoa feliz por dia. olha que maravilha. Poxa, muita gente precisa ouvir isso. Se você fizer uma pessoa feliz, seja com um sorriso, com uma flor, com um bom dia, seja com, sei lá, de alguma forma, você fazer alguém feliz, o dia já foi ganho. Eu Eu acho que. costumo dizer isso para os meus alunos quando eu dou aula para o pessoal da enfermagem, que é assim, gente, vocês têm que ser educados quando vocês forem para o estágio, começar a trabalhar. A melhor música ao nosso ouvido quando a gente está internado, está numa situação de fragilidade, é ouvir o nosso nome. Então não chama o paciente do leito 3, chama assim, seu fulano, seu João, né? Dona Joana, Dona Maria. Fala o nome da pessoa, a pessoa vai É, saber que como você. vai o esposo, como vai a esposa, como vão os filhos, né? Bom, como é que foi o senhor passou o dia aí? Como é que, entendeu? Demonstrar interesse, porque já dizia, né, um paciente psiquiátrico do Rio de Janeiro, que é o profeta Gentileza, né, que gentileza gera gentileza, né? Maravilhoso. Eu conheci, você conheceu o Profeta Gentileza? Eu não conheci, não falei com ele, mas eu o via lá embaixo do viaduto, lá na, Exato, na rodoviária. isso, na rodoviária Você também. sabe a história dele, né? Você sabe a história dele. Sim, é muito interessante. E assim, ele foi um cara que só trazia, só escrevia poemas de gentileza dentro da psicose dele, lá do quadro dele psicótico, ele só fez o bem, né? Então, quer dizer, Ele ficou psicótico depois do incêndio do circo em Niterói. sim, sim, exatamente. Ele era um empresário e, sabe, sentiu muito com aquilo e, enfim. Ele não. Aí que a gente fala da questão da saúde mental, ele não teve o aporte, ele não teve, por questões dele mesmo, né, até questões da, da, da estrutura psíquica dele, ele acabou não conseguindo passar por essa situação de trauma, né? Então ele acabou abrindo um quadro psicótico. Então, É, assim, e acabou deixando um legado, né? sim, sim, a gente tem que pensar nisso, que a saúde mental e as questões da doença, né, dos agravos mentais, elas acontecem, elas são bem democráticas, acontecem com todo mundo, com pobre e com rico. Então não tem que pensar nisso, né? Pensar, a doença não dá em poste, ela dá em pessoas, né? Então, Esse eu assim, digo sempre. Eu é, digo sempre isso. A doença não dá em poste, só dá em exato. gente. Então a gente tem que se preparar. Então, como é que a gente pode pensar que o idoso pode fazer para promover a sua saúde, para pensar na prevenção disso, né? E aí nós temos, mas eu não tenho dinheiro para isso. Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós temos pelo SUS, nas clínicas da família, no Centro Municipal de Saúde, a gente chama de Academia Carioca, né? Onde há o contrato, a contratação de professores de educação física, fazem parte do quadro de funcionários da clínica da família. Aí tem enfermeiro, psicólogo, tem toda uma equipe lá que está médico, né? Tem dentista, mas o professor de educação física ele faz atividade. Então, lá onde eu trabalho na policlínica, tem uma clínica da família ao lado, que é o CMS, e tem. Aí todo dia que eu chego de manhã, 7h da manhã que eu vou estacionar o carro, tem a academia carioca, né? Que tem alguns equipamentos. Então, tá lá a professora botando músicas de Roberto Carlos aqui, e as pessoas idosas estão lá de bermuda, camiseta, fazendo sua atividade física, conversando uma com as outras. Aí elas promovem festinha, promovem saídas, né, passeios e uma série de coisas que fazem parte da manutenção da saúde mental. E é tudo com um cuidado, porque tem o técnico de enfermagem que antes deles entrarem verifica a pressão, a glicemia, se está tudo bem para fazer o exercício. Muito melhor do que a academia, mas às vezes você vai para a academia e não sabe se está passando mal ou não passar mal lá, né? E lá não, lá tem todo um preparo, tem profissionais, né? Então, isso é bem interessante. É do SUS.
né? Algo que não é pago, né? Então, atividade física é muito importante para a promoção dessa saúde mental. Atividades culturais e sociais, elas mesmo fazem, elas fazem encontros, cada uma leva um lanchinho, um café, cada uma, e elas vão fazendo, elas fazem encontro para ir ao cinema, tomam café da Aqui, manhã numa padaria. aqui a gente chama de encontro de panela. Ah, ó, tá vendo? Não É sabia, um não. almoço, cada um leva o que tiver em casa Isso aí. e senta junto para almoçar. Tem uma padaria em Bangu, na Praça do Zabora, uma padariazinha boa, tem um café da manhã. E às vezes eu passo lá e vejo pessoas, um grupo de pessoas idosas, geralmente são as mulheres que fazem isso. Aí elas vão lá, tomam café da manhã uma vez por semana. Aí tem uma mesa grande com mais 15 pessoas lá, idosas, tomando café da manhã juntas. Aí ri, tira foto, né? E aí é uma forma de manter a saúde mental também, né? É, também atividade cognitiva. Isso não quer dizer que a pessoa que faz essa atividade cognitiva não possa desenvolver um Alzheimer, por exemplo. Isso não tem nada a ver, mas é legal você poder fazer leitura, ler algumas coisas, ver filmes interessantes. Até a questão, o meu pai era médico, né? Ele fazia muito palavra cruzada, ele comprava na, no jornaleiro e fazia, né? Ele ia fazendo, ele gostava, era uma forma dele manter a cabeça dele ocupada, né? A mente dele. Né, jogos, essas coisas todas, né? Interessante a pessoa poder estar desenvolvendo. Também Eu acompanhamento. entrevistei uma professora de educação física que ela Sim. começou a conquistar as mulheres pelo esporte. Olha, tá vendo? Aí em Macaé. Ela é de Macaé. Então as mulheres iam para fazer esporte, sabe? Para jogar bola, medicina de bola, peteca, É enfim, isso essas mesmo. coisas. É isso E mesmo. aconteceu uma coisa insólita. Os maridos iam acompanhar e montaram um time de futebol de veterano. Olha, que legal. Que legal. E Muito isso criou uma coisa, sabe, uma situação na cidade de Macaé que todo mundo curtiu isso. foi bom para todo mundo, né? Para elas e para eles, né? Com certeza, maravilhoso. Acho uma iniciativa maravilhosa. E um amigo nosso também que eu entrevistei daí, ele é de Mesquita, se não me engano, ele fazia desfile de Miss Terceira Idade. Interessante. Isso mexe com a autoestima, com a autoimagem, né? Qual a mulher que não tem vaidade, né? É bem interessante, né? Recuperar a autoestima, E né? ele saía com essa turma para promover esse concurso de Miss nos outros municípios por aí. Nova Uhum. Iguaçu, Mesquita, Olha, Belfort Roxo, toda essa área aí. interessante. Né? Uma outra coisa também que é tão importante que as pessoas não valorizam, muitas pessoas têm preconceito. Ah, eu não sou doido para procurar psicólogo, mas, gente, psicoterapia é tão importante. Eu faço análise há algum tempo. Então, assim, é importante você estar com uma psicoterapia para você poder. O que que o psicólogo faz? Um bom psicólogo não vai te dar respostas, ele vai ajudar você a encontrar as suas respostas, né? Então, ele vai ser tipo uma pessoa que vai te ajudar a você a encontrar o seu próprio caminho através da fala. A psicoterapia nada mais é do que você estar ali falando das suas angústias. Como se fosse uma panela de pressão. Se você não levantar um pouquinho a válvula, você explode, né? Então, na Exatamente. terapia, você fala e você se ouve. E o psicólogo te ajuda a você se ouvir e entender as suas questões de angústia que estão trazendo questões de saúde mental para você. Então, como é bom você poder ter um psicólogo, ter uma pessoa profissional para te acompanhar, né? Então, a psicoterapia é super importante. E muita gente não compreende, não entende, tem preconceito, né? É muito, muito triste isso. Eu fico triste com isso, porque é tão bom você poder estar com uma pessoa te acompanhando, um profissional, muito bom, né? Mas outra coisa é fortalecer os laços familiares e de amizade, gente. Assim, como essas pessoas fazem. Pô, meu filho não quer falar, não vem me ver e tal, mas eu tenho os meus amigos idosos que a gente faz academia junto, e aí a gente vai sair, a gente vai pro shopping, vai. Tem gente que vive bem assim, entendeu? Eu conheci uma senhora, ela tinha quase 80 anos. E aí a gente fez um grupo no ambulatório, aí tinha uma que estava reclamando, né? Porque meus filhos, não sei o quê. Aí ela falou assim: olha, eu tenho 79 anos.
E eu não me rogo, eu vou lá, eu me arrumo todo, eu vou lá para frente do Bola Preta, que é um clube que tem no Rio de Janeiro. Eu sei, é em frente ao Teatro Municipal. Eu vou lá para frente e às vezes eu não tenho nem dinheiro, mas vou arrumado, eu fico lá, tem sempre um cavalheiro que me convida para entrar, e aí ele paga para mim a minha cervejinha, não sei o que, a gente conversa e pronto. Depois eu vou embora para minha casa e fico bem, entendeu? Então, assim, ela tá buscando a saúde mental dela, né? Não vai ficar só Claro, lá. de alguma forma ela está procurando a melhoria da vida dela. Exatamente, né? Isso é muito bom, né? Você também tem um ambiente em casa, um ambiente mais tranquilo, um ambiente acolhedor, né? Onde você vai ser acolhido, né? Sem brigas, sem confusões. Eu sei que às vezes o idoso nem consegue controlar isso, mas assim, hoje em dia as pessoas perderam. Até falei, estava falando com a minha filha de 13 anos. Falei, filha, na minha época, eu estava dentro do ônibus, se a gente estivesse fazendo agitado, falando alguma coisa, alguma palavra não muito adequada, se entrasse uma pessoa idosa, a gente parava na mesma hora. A gente se sentava e ficava quieto. Porque a gente foi educado para isso, né? E ainda dava lugar para o idoso, né? Sim, dava lugar e tudo. E assim, a gente foi educado para respeitar idoso, professor. Hoje em dia tem tantos casos de falta de respeito com o professor, né? A minha mãe é pedagoga, ela dizia para mim: olha, meu filho, a autoridade máxima na sala de aula é o professor, nem é o diretor. Dentro da sala de aula é o professor. Então você respeite a sua professora e os seus professores. Então eu sempre tive isso. O que que acontece? O que que eu sinto hoje? O, os pais estão transferindo a educação dos seus filhos para o professor. O Errado. professor não precisa educar, ele precisa ensinar. Pai e mãe é que educa filho, concorda? Escola não foi feita para educar, a escola é feita para ensinar, trazer conhecimento. Educação, limite são os pais. A escola dá o limite social da convivência, né? Das regras que tem que ser feita, né? Estava na escola da minha filha ontem, isso foi ontem. Esperando ela saiu um pouco mais tarde, e a turminha da tarde entrou, a turma do primário da tarde entrou. E aí eles botaram o hino nacional, né, com a bandeira lá, para as crianças poderem cantar o hino. Aí tinham vários pais lá, cara, eu me levantei na hora, fiquei em pé, porque estava tocando o hino nacional da minha pátria, então eu falei, eu vou ficar em pé, vou me Tem levantar. que ter esse respeito, tem que ter esse tipo de respeito. Outro pai estava perto de mim, levantou, mas assim, muitos ficaram sentados olhando o celular, não estavam nem aí. Quer dizer, eu cantei, eu acho tão importante, eu fico bem quando eu faço isso, porque eu sinto, independente de política, nada disso que eu estou pensando nisso, eu estou pensando na questão, porque eu estudei em escola pública, era filho de médico, mas estudei em escola pública no meu primário, a escola Francis Raime, o nome da escola, que a gente todo dia tinha que ir lá jurar a bandeira, e a gente brigava para poder levantar, hastear a bandeira, para tirar a bandeira, a gente formava. Não são valores que não tem que talvez, se for ultrapassado, eu não acho. Acho que são No valores. meu tempo, eu, por exemplo, eu nasci antes da Revolução, né? Sim. E quando a Revolução se instalou, já tinha 14 anos. Eu nasci em 66, eu nasci em plena Revolução. Mas o que aconteceu é o seguinte: a, a, o Exército, quer dizer, as Forças Armadas, ensinaram civismo para a gente, sabe? Sim. Coisa que a gente não tinha isso na escola. E aí a gente era obrigado e eu tinha uma matéria no Colégio Pedro II, que eu estudei lá no Engenho Novo, e no Colégio Pedro II nós tínhamos uma cadeira que era Moral e Cívica. Eu tive essa matéria, educação moral e cívica. Educação Moral e Cívica. Que Era eu isso. estudava moral e civismo. Isso é importantíssimo e a gente não vê mais isso hoje, né? Hoje em dia, Luiz, está muito assim. Eu não sou contra a tecnologia, eu trabalho com a tecnologia, sou um professor universitário, tenho que trabalhar com a tecnologia, apesar de me atrapalhar às vezes. Mas, assim, a tecnologia ela trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita individualismo, falta de respeito, imediatismo. As pessoas querem tudo para ontem, ninguém espera mais nada, entendeu? Isso é muito ruim, né? Muito ruim. Mas é. Professor, eu agradeço profundamente você ter estado aqui conosco. Nós já vamos aqui para mais de 40 minutos de entrevista. Ótimo, ninguém viu o tempo passar. É.
E eu queria deixar a câmera aberta para você dizer o que quiser e me passar também suas redes sociais para que as pessoas possam entrar em contato com você. Então, por favor, fique à vontade. É tudo seu. Por favor. Muito obrigado. O que você achar melhor. Eu quero agradecer, né, mais uma vez. É um canal importante, esse canal que você está. É um canal de comunicação, né? Muito importante isso. E agradecer e dizer para as pessoas, né, que você está pertencendo à terceira idade, não quer dizer que você não tem que ter saúde mental. Você pode ter saúde mental, entendeu? Você deve ter, você deve buscar essas formas de você cuidar de você, tanto cuidado físico quanto a questão de procura dentro do SUS mesmo. Existem as academias cariocas, ou aí no estado, na cidade, estado de vocês, uma atividade similar a essa. Procura ter grupos, né? Grupo da igreja, grupo de senhoras que fazem tricô, grupo de pessoas de artesanato. Isso é importante. Você está em convívio com outras pessoas, é muito importante. Pessoas da sua própria faixa etária, isso tudo é muito importante, né? Para você poder manter a sua saúde mental, você manter a sua vida. Porque viver é isso, é estar no mundo, é estar com as pessoas, né? Então, assim, não se isole. Se começar a sentir que não está legal, procura ajuda de um profissional. Existem psicólogos, são pessoas tão importantes, são pessoas que são preparadas, estudam 5 anos, ainda fazem pós-graduação, né? Então é importante. Professor, mais uma vez, obrigado. Queira-me bem que não custa nada. Sim. Foi uma honra ter você aqui conosco. Eu vou te cobrar esses contatos que você vai fazer com a nutricionista para passar para mim. Conversa com a nutricionista, ver se a gente consegue fazer um dia aí que é importante. Eu lhe agradeço. Muito obrigado por tudo e até uma próxima vez, se Deus quiser. Muito obrigado. Tchau. Entenderam como é importante manter a saúde mental para que possamos viver bem na terceira idade? É isso aí. Muito obrigado por estarem conosco até agora e até semana que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.